não tem nada de rei, Cristo nosso rei. Porque o Jesus ressuscitado que vai ao encontro de seus discípulos é o mesmo que foi sacrificado, chacinado, maltratado e assassinado na cruz do Calvário. O Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31, é o desse segundo domingo da Páscoa, 19 de abril de 2020. Aqui, João não define o que é ressurreição e nem há preocupação com isso de ninguém de nós. Mas ele mostra o que é ressurreição no Jesus vivo e ressurreto, que atravessa portas trancafiadas por causa do medo do que ocorrera há poucos dias com o julgamento de Jesus na calada da madrugada, com o espancamento, tortura e sofrimento de Jesus e depois com o seu assassinato na cruz. As portas se trancavam, as portas se fechavam a ferrolhos por causa do medo, e o medo tinha uma causa poderosíssima, a do Império Romano, associada com o poder religioso dos que odeiam, dos que matam, dos que perseguem, dos que traem, dos que compram traições e tal. Aí está Jesus, passando pela porta trancada pelo medo, enfrentando o medo de seus discípulos, e o fechamento deles na casa, agora frequentada por ele, agora visitada por ele, ao contrário de domingo pela manhã, no primeiro domingo da Páscoa, no primeiro domingo da ressurreição, quando ele, no túmulo, foi visitado pela querida e grande mulher Santa Maria Madalena. Aqui, Jesus entra na casa fechada. Ao entrar, logo mostra, como diz João no versículo 19 já. E depois logo no versículo 20, o versículo 19, depois que ele diz, a paz esteja convosco, ele mostra as mãos sangradas, feridas, e o lado atravessado por uma lança do Império Romano através dos punhos cerrados, fechados e odiados de um soldado que feriu, que sangrou, que apunhalou com tanto ódio em nome do Estado que odiava. Ali Jesus se apresenta e mostra as chagas do crucificado, as chagas do traído, as chagas do negado, as chagas do que foi condenado na calada da noite sem direito à defesa, as chagas daquele que teve contra si testemunhos falsos, controlados, dirigidos, criados, elaborados, jogados nele, sobre ele, pelo poder religioso associado com o poder do Estado assassino. Ele mostra as chagas. Ele mostra. Nesse ambiente em que ele diz, paz esteja convosco, ele sopra o espírito da criação. O mesmo soprado sobre Adão, agora é soprado porque se inicia aqui uma nova humanidade, a humanidade do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a cruz, que venceu a morte, ultrapassou o túmulo e adentrou na porta do medo dos discípulos. Depois que ele diz, recebei o Espírito Santo, ele faz desses homens tão assustados. Não menciona as mulheres aqui, mas provavelmente
A nossa amada, querida Maria Madalena estava aí, mãe de Jesus também estava aí, provavelmente outras mulheres estivessem aí. Jesus os faz apóstolos. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Apóstolo, apostolado, quer dizer exatamente envio. Ele enviou. Enviou para vivenciar a paz do Cristo que enfrentou a guerra. A paz do Cristo que enfrentou toda aquela catástrofe do julgamento. A paz do Cristo que rebentou com a porta do túmulo da morte. A morte que o Império Romano quis para milhares e milhares de pessoas que ele amou. A paz do Cristo que foi capaz de escandalizar e derrotar o Império Romano, com a pedra sendo afastada para um lado assim, como se fosse um graveto. Em nome desta paz do Cristo ressurreto, é que ele manda os seus discípulos virarem apóstolos do reino, vitorioso contra a morte, contra a opressão, contra o assassinato, contra o Estado gerador de cruzes e de genocídios. Esse Jesus aqui, assim que mostra as mãos, que mostra o lado profundamente ferido e chagado, é o Jesus que jamais deve ser esquecido. Não é o Jesus glorioso, inventado a cada momento pela subjetividade de algum dono de igreja. Mas o Jesus chagado. O Jesus da cruz. Cuja cruz nunca deve ser abandonada por nós. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós somos seguidores deste Jesus, que, como diz o Frei Beto, não morreu num hospital com hepatite nem atropelado por um camelo numa esquina de Jerusalém, mas assassinado pelo poder religioso e pelo Estado assassino. Este Jesus nunca deve ser esquecido por nós. Cada vez que vermos alguém sofrendo as agruras do Estado criminoso, culpado por genocidas, por assassinos, por criadores de cruzes e de túmulos, que interrompem um fluxo de uma vida de luta, de fé, nós devemos lembrar de Jesus. E cada vez que lembrarmos de Jesus, cada vez que Jesus for celebrar na Santa Eucaristia, na comunidade dos discípulos, como ele estava aqui nesta casa em Jerusalém, ao entardecer do primeiro domingo, e depois também, que aqui são dois textos juntos, no segundo domingo, 8º dia depois da ressurreição, ele, Jesus, deve ser sempre lembrado como o nosso libertador em plena comunhão. Então, para terminar, duas coisas. Primeira, o nosso Jesus é histórico. E a história do nosso Jesus, aquele que nós seguimos, o nosso Messias libertador, é a história deste que foi vitimizado brutalmente pela opressão. As chagas o dizem. O medo dos discípulos foi maior do que a ressurreição dele, mas que foi vencido pelo Cristo que ressuscitou. Esse medo foi vencido. O medo criado pela cruz, criado pelo Estado religioso, pelo poder religioso, pelo Estado assassino, deve ser vencido por Cristo ressurreto que nos fortalece. Então, no momento de tanta
crise como nós vivemos agora é uma das maiores do mundo. Um modelo de mundo cai, se rebenta. Só que ele não se rebenta jogando os fragmentos, os pedaços, diretamente no lixo, mas se rebenta jogando grandes pedaços dessa monstruosidade em cima dos humildes, dos pobres, chagados como Jesus, empobrecidos e mortos como Jesus. E é disso que nós temos que lembrar do Jesus sofredor, do servo sofredor. Esta não é uma hora do Cristo, ei, rei, Cristo é nosso rei. Esta é a hora do Jesus que sofre. Sofre muito. Que propõe a nós e nos alcança a ressurreição, que é o revigoramento da fé, como diz João. No final, ao terminar, Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos. Com os discípulos, para os discípulos. Este aqui então era um dos sinais. Era o maior dos sinais. O mais entusiasmante dos sinais. O mais libertador dos sinais. O sinal da ressurreição de Jesus. Compartilhada. Como dom entregue aos discípulos. Através do sopro da paz. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E João termina dizendo, Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É a vida do ressurreto, que é capaz de ultrapassar todas as barreiras da morte e adentrar, vencendo a barreira do medo e se colocar no meio do seu povo, da sua comunidade, dos seus discípulos, do seu próprio corpo, que somos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.